4, 3, 2, 1. A partir de agora, você confere aqui na Rádio Aldeia FM, mais um programa líder com a marca que toca o seu coração. Começa agora Ponto de Encontro, um programa do Monsenhor Guedes. Ponto de Encontro com Monsenhor Guedes, aqui pela Rádio Aldeia FM 87.9, que tem como destinatário ou destinatária você, todos que me ouvem e me acompanham neste horário, nesta hora. Bom dia a todos. Bom dia a você que ontem esteve envolvida com as solenidades de Corpus Christi, Corpo de Cristo. O Senhor, que é maravilhosamente caseiro, familiar, um de nós, Ele está conosco, está em nosso meio. E, uma vez por ano, tem este extremo momento, extremo dia, maravilhoso dia, quando, na espécie de pão, Ele caminha conosco na nossa rua, olha para nós, estende os braços para nós, e para que nós possamos ter a oportunidade de carinhosamente olhar para Ele, falar com Ele, sorrir para Ele. Ele é muito simples, é simples demais. Às vezes, nos assustamos com a maneira com a qual se trata a Sagrada Hóstia. Às vezes pode nos assustar, porque nós ficamos com tanto jeito, com uma pedagogia assim, tão extremada, que possa impedir de ver Ele, o Rei. Maravilhoso, fora do comum. Tudo que se fizer ainda é pouco. Tudo que se fizer. Por isso que eu louvo você, que ontem estava lá, fazendo o seu trabalho de fé na confecção do tapete. Me chamou muito a atenção. Eu fui em cada um dos tapetes e olhei para todas as pessoas que lá estavam. Algumas já tinham terminado o tapete e eu não pude me encontrar com elas, mas encontrei lá o efeito. Vários colégios, várias escolas, minha saudação carinhosa a todos os colégios, a seus diretores, suas diretoras, seu corpo docente, e principalmente aquelas pessoas desses colégios, dessas creches, de qualquer estabelecimento de ensino, que deixou estampado lá na rua o seu sinal de fé.
O senhor achou bonito? E tudo estava bonito, porque o mais bonito era exatamente o que eu queria dizer com aquele tapete. O amor a Jesus feito pão. A Trindade Santa ao céu, nossa morada futura. E o amor pelo irmão. Não adianta todo um alvoroço eucarístico se não vê na pessoa do outro a Eucaristia. O corpo de qualquer irmão deve se assemelhar a um ostensório e o seu rosto a hóstia. Se eu bater nele, se eu machucá-lo, a gravidade é a mesma se eu quisesse ir contra o próprio ostensório. Nós somos parte de Deus, gente. Nós somos parte. Nós não somos estrangeiros. Nós somos aqueles que agora escrevemos a história que tem Deus como supremo ser e criador. Foi bonito demais ver você lá cantando, louvando e adorando o Senhor. Aquelas pessoas trabalhando, a comissão de festa, com todo o seu laborioso e atento procedimento comunitário paroquial. Que coisa bonita! Sob a coordenação do Ronald e de todas aquelas pessoas ali junto dele. Oh, meu Deus! E extensivo à prefeitura municipal. Uma das primeiras coisas que eu fiz quando aqui eu cheguei foi estar com o poder público, com o governo municipal e dizer, olha, São Pedro é padroeiro do município. Não é exclusividade de uma parte chamada paróquia. Mesmo porque aqui tem mais de uma paróquia, tem a outra do outro lado da pista de São João Batista, portanto, você é parte integrante desse contexto, meu irmão prefeito. Meus irmãos e minhas irmãs secretários, que na pessoa da Leila, a assessora e coordenadora da Secretaria de Segurança, e do Tiago, que estiveram atentos, e estão atentos, é claro, a festa apenas começou. Durante esses dias, a partir de 18 horas, estaremos lá na igreja. Ontem foi atípico. Depois de tudo que aconteceu, a celebração da Eucaristia, a procissão com a Eucaristia, evidentemente, o início foi com o levantamento do mastro e uma pequena acolhida do nosso querido São Pedro. Não tinha mais espaço para nada, mesmo porque a Eucaristia é o ápice. Não tem mais nada para fazer. Hoje não. Hoje nós vamos ter, a partir de 18 horas, as devoções, terço, a ladainha de todos os santos, e eu estarei, se Deus quiser, fazendo uma catequese, tendo como pano de fundo, evidentemente, sempre Jesus Cristo, mas na pedagogia do nosso padroeiro, São Pedro Apóstolo, nosso querido São Pedro. Então, meu irmão, minha irmã, meus parabéns por você ter estado ontem na grande programação de Corpus Christi, e a partir de hoje vamos somar esforços para estarmos nas novenas, na missa. Hoje, às 18 horas, virá um padre que já trabalhou aqui para
E assim todo dia. Nós teremos aqui um padre que já passou aqui pela paróquia. E às 19 horas a missa, e terminando a missa, ali a barraquinha do lado. Hoje parece que vai ser servido um caldo. E é pamonha, né? Olha, pois é. E uma coisa é certa, ali, a partir de 20 horas, nós estamos ali com o pessoal trabalhando. Mais uma vez, o meu carinhoso, afetuoso e paternal abraço, juntamente com a minha bênção. Como nós vamos continuar no assunto da igreja. Noite de caos com Gério e Jamanta. E também tem os cantores Gero e Jamanta. Que beleza, que sugestivo nome, não é? Então, hoje, já a coisa já estará muito bonita e eu vou lá me encontrar com você que lá estiver. A igreja, creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Ontem, ali, perto da matriz, com a celebração da Eucaristia e com a nossa presença ali estava a igreja. A igreja está onde o povo está celebrando os seus mistérios, celebrando a sua vida, celebrando a sua fé. E a Eucaristia congrega, concentra tudo que existe de mais sublime na nossa caminhada para o céu. A Eucaristia, a celebração da fé, a ação de graças, a celebração do mistério pascal. A igreja não é um local, mas a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja somos nós. E você é parte desse corpo. Por isso que eu dizia há 15 dias atrás, meu Deus, São Paulo faz aquela comparação tão bonita com o corpo humano e a igreja, o corpo místico de Cristo. E ele dizia que nenhum membro vai contra o outro. Jamais o meu pé pode ser utilizado para machucar o outro pé ou a perna. Portanto, eu sou parte, como você é parte do mesmo corpo. Quando eu estendo o dedo em direção a alguém para acusá-lo, tem 4 dedos apontando contra mim, em minha direção. É muito sério. Não há absolutamente vida eclesial quando os membros não respeitam, não amam o seu próprio irmão. Falar mal do outro, criticar o outro, criticar o padre, criticar o bispo, a não ser que seja uma crítica principalmente pessoal, porque esse negócio de crítica é um pouco assim relativa. O que eu estou fazendo não é crítica, eu estou falando mal. E não dá direito à pessoa de poder se explicar. Absolutamente. São coisas assim muito sérias, muito sérias. Numa paróquia de Niterói, o padre foi entrando para celebrar a missa dominical e quando ele está terminando de colocar os paramentos, alguém disse: "Ô padre, chegou uma notícia lá da Polônia que a sua mãe acabou de morrer. Ele era um filho único e a mãe dele morreu de repente." Bom, não tinha como, ele entrou para celebrar a missa, mas evidentemente numa situação de tristeza, de abatimento. E foi assim, muito, muito sofrido. Era o Dia das Mães, veja só. E alguém, ou várias pessoas, falaram muito mal dele, que ele estava com a cara feia, que ele não se referiu às mães, que ele estava grosso,
que ele estava estranho. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Se esse padre, eu já falei com ele, mas falarei outra vez. Desculpa, meu irmão. Desculpa. Você já desculpou e perdoou aquelas pessoas que assim fizeram. E talvez ainda hoje alguém tenha coragem de fazer isso. Em vez de saber a causa, já vai falando da pessoa. Aqui tem manifestações bonitas. Lidiane, bom dia, sua bênção. Deus te abençoe, filha. Daqui de casa, participando do programa. Pois então, me sinta aí. Sinta-me aí perto de você. Ana Diniz, bom dia, meu senhor. Te acompanhando daqui de casa. Olha só, que chique. Humberto Marins, é o padre Humberto, que hoje já presidia a Eucaristia. Olha só, que coisa bonita, né? O padre Humberto, ele trabalha lá no Pachecos. Eu não me lembro o nome da paróquia. Se alguém puder ajudar, ele virá de lá. Padre Humberto, que vai presidir a Eucaristia hoje. Alexandre da Silva, Elane Malé, Ana Maria Martins, Jodarque, Alex Neri, Juliana, nossa, quanta gente, meu Deus, Juliana Leonardo, Sônia Regina, Kelly Lobianco, Uel Gomes, bom dia, Uel. Gerciano Costa, salve Maria, sua bênção, moço, Deus te abençoe sempre. Jean de Almeida, bom dia, monsenhor. Um forte abraço, pessoa iluminada. Mas eu sou obrigado a dizer, se você me vê uma pessoa iluminada, você está me dizendo para ver essa luminosidade também em você. Viu, Jean? É assim, pois é. Porque ninguém vê iluminação no irmão quando ela, primeiramente, já não é iluminada. E o Jean de Almeida é. A Nea Pinto. Pois é, nós falamos exatamente isso, essa ligação. Pode ser que eu não tenha, assim, tanta simpatia, porque tem gente que já não gosta do outro antes de conhecê-la. Não gosta por encomendação. Alguém falou que ela é chata, que ela é nojenta, que ela é antipática, que ela é horrorosa, e a pessoa fica com essa imagem. Minha Nossa Senhora, meu Deus, isso é muito sério. Então a pessoa já tem uma antipatia antecipada da pessoa. Lamentável, lamentável. Mas, tudo bem, agora ela não tem direito de se fechar de uma maneira para não vencer os seus bloqueios, que pode ser que seja bloqueio. Lembra da história do padre? Lembra da história do padre? Ele estava triste, ele estava chorando, ele estava indiferente, mas por quê? Ele recebeu a notícia da sua mamãe que acabara de morrer na Polônia. Esta é a igreja, meu irmão. Este é o fato concreto absoluto. A igreja é a união, a congregação, a comum união comum entre todos aqueles que foram resgatados pelo sangue redentor de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. Essa é a igreja. Isso é a igreja. O resto é decorrência disso aqui. Se não houver essa compreensão e essa luta para viver, nós temos uma instituição maravilhosamente que certamente não vai deixar nunca de ser o que ela é. Mas eu não sou o que eu devia ser. Façamos agora um pequeno intervalo e retornamos logo depois, e eu contente com a sua participação, com a sua escuta.
causa de um certo reino, estradas eu caminhei, buscando sem ter sossego o reino que eu vislumbrei. Brilhava a estrela d'alva e eu quase sem dormir, buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Por causa daquele reino, 1000 vezes eu me enganei, tomando o caminho errado e errando quando acertei. Chegava ao cair da tarde e eu quase sem dormir, buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Buscando este certo reino e a lembrança dele a me perseguir. Um filho de carpinteiro que veio de Nazaré mostrou-se tão verdadeiro, pôs vida na minha fé. Falava de um novo reino, de flores e de pardais, de gente arrastando a rede que eu tive sede da sua paz. De gente arrastando a rede que eu tive sede da sua paz. O filho de carpinteiro falava de um mundo irmão, de um pai que era companheiro, de amor e libertação. Lançou-me um olhar profundo, gelando meu coração. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Depois me falou do mundo e me deu o selo da vocação. Agora quem me conhece pergunta se eu encontrei o reino que eu procurava, se é tudo que eu desejei. E eu digo pensando nele, no meio de vós está o reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. O reino que andais buscando, e quem tem amor compreenderá. Jesus me ensinou de novo as coisas que eu aprendi, por isso eu amei meu povo, e o livro da vida eu li. E em cada menina, moça, em cada moço e rapaz, Ponto de encontro com o Monsenhor Guedes. Ouvindo agora o Padre Zezinho, eu quero dizer que no dia 8 de maio teve uma homenagem muito bonita na Rádio Aparecida e na TV Aparecida pelo aniversário dele. E eu fui agraciado, tive a honra de participar do especial com ele na Rádio Aparecida. Na Rádio Aparecida no dia 8. Um certo José. E se você quiser ouvir, tem duração de 1 hora. A minha participação está mais ou menos 15 minutos depois que começa o programa. Eu fiz uma homenagem a ele, mas, surpreendentemente,
quem foi homenageado fui eu, porque, inclusive, ele disse que é muito grato a mim, eu não sei porquê, certamente não tem causa, só mesmo a bondade dele. Quem quiser ouvir esse especial, ouvir e ver, pode entrar em contato com a Ana Meire, ou entrar em contato comigo, que eu mando pelo Zap, tá certo? A Rádio Aparecida liberou um link, enfim, a gravação e a filmagem. E lá está a minha participação. Se você quiser ouvir, quiser ver, você entra em contato aqui com a Ana Meire ou comigo, que eu passo para você. O Fábio, deve ser o Fábio Acólito, né? Tá mandando um abraço. Estava bonito ontem ele lá segurando o mastro. Que coisa bonita, muito bonita. E ele e a Lidiene trabalharam comigo no sábado à noite na letra do hino da campanha da fraternidade do ano que vem. Mas veja só, eu não vou ser o autor, eu vou concorrer com o país inteiro. E quero dizer ao Fábio e a Lidiane que o hino já chegou lá. O hino chegou na quarta-feira, às 14 horas, já chegou lá na CNBB. Então eu sou um concorrente, eu não sou o compositor. Eu acredito que num país do tamanho, às vezes só tem 36, 40 mil participantes, viu? Mas foi para lá. Agradeço os dois que foram de uma laboriosa atenção, né? E me deu olhar o hino e, enfim, digitaram e na segunda-feira ele seguiu para Brasília. Um abraço ao Rogério Borborema. Bom dia, bom senhor. Bom dia, Rogério. A Nath Teixeira, sua bênção. Deus te abençoe sempre. Pois é. Então, vamos continuar. E agora vamos dar um avanço. Vamos falar, vamos estudar, vamos tratar sobre como a igreja foi governada, sobre o governo da igreja, como é eleito o Papa, quem deve ser eleito. Nós vamos entrar nisso aí, certamente. É claro, o primeiro Papa, né, foi Pedro, né? Foi Pedro. E Pedro seguiu, nos primeiros anos, depois da ressurreição de Jesus, ele seguiu para Roma. Por que Roma? Roma é um centro nevrálgico, da comunicação, também do transporte, também, enfim, é bem mais central do que, por exemplo, Jerusalém, onde estava nos arredores, ou por ali estava Pedro. Então seguiu a Roma. Também, evidentemente, a perseguição que estava extremamente forte, né, em cima dos apóstolos. Também pode ter sido uma retirada estratégica. Mas, com certeza, a logística quanto a todo intercâmbio, né, de negócios, de comunicação, de população, enfim, Roma seria o local mais adequado, materialmente, não espiritualmente, não, porque Roma era intrinsecamente pagã, né, minha gente? Totalmente paganizado. Inclusive, o deus de Roma era o Sol, não é? 25 de dezembro era o dia do deus dos romanos, né? E celebrava o dia do Sol. Ao amanhecer do dia, o povo se aproximava e olhava em direção ao mar para poder ver o Deus aparecer. E esse Deus aparecia, e esse Deus era o Sol. Então, não tinha absolutamente nenhum apelo, mas nenhum apelo de fé que pudesse motivar fazer de Roma o centro da igreja fundada por Jesus Cristo. Tu és Pedro, e sob esta pedra considerava Pedro uma verdadeira rocha, e realmente ele foi. Eu vou construir a minha igreja. Que maravilha!
e então ele segue para Roma, e pelo ano de 54 ele é martirizado, portanto o governo dele lá não foi relativamente pequeno, admitindo a morte e ressurreição, a ascensão, Pentecostes ali pelo ano 30, portanto, não foi tanto tempo. E ele ainda, evidentemente, que demorou bastante tempo ali na Palestina, nos arredores de Jerusalém, os Atos dos Apóstolos, que nos conta, o livro dos Atos dos Apóstolos nos conta todo o início, todo o procedimento, toda a irradiação das luzes do ressuscitado ali nos arredores de Jerusalém. Então, nós não sabemos qual o ano certo, e também não interessa tanto saber que ano que Pedro foi para Roma. Então, o primeiro Papa foi Pedro, e ao ser martirizado, e se seguiu imediatamente com os outros papas que estão na oração eucarística número 1. Aliás, talvez uma dúvida, ontem alguém chamou a oração eucarística a oração solene. Não existe oração eucarística mais solene do que a outra. As orações eucarísticas são todas elas soleníssimas. E se houvesse uma oração eucarística mais solene, deveria ser a oração eucarística número 2, porque é ela que é a mais antiga, não é o número 1. Não é? Então, talvez possa ajudar a quem tem essa dúvida. Não existe uma oração eucarística mais solene do que a outra. E, portanto, a oração eucarística número 1 não é mais solene do que a segunda, na segunda não é mais do que a terceira é mais do que a quarta. Agora, se existe uma oração eucarística no seu bojo de logística, de beleza, com certeza a oração eucarística número 4. Essa conta a história da salvação e é esplendidamente maravilhosa. O momento desse aí, eu vou utilizar a oração eucarística número 4 e você presta atenção para você ver que beleza, que maravilha. Alguém pode dizer, bom, mas a oração eucarística número 1 é a única que traz o nome dos principais mártires e dos apóstolos, mas lá está está em parêntese. A citação do nome deles é facultativa, mas qualquer oração eucarística se refere aos mártires, a Nossa Senhora, a São José, aos apóstolos e aos mártires. Todas elas se referem, não refere o nome, porque também é uma infinidade. Então, aí seguiu-se, né? São Clemente, Lino, Cleto, Cipriano, Sisto, enfim, aqueles cujos nomes estão na oração eucarística número 1. E eu já falei sobre isso, um detalhe muito bonito, que essa gente toda é canonizada, porque praticamente todos eles foram martirizados, eles foram matando um a um. Não nos esqueçamos que Roma estava sob o comando dos imperadores. Meu Deus do céu, certos imperadores eram intrinsecamente, monstruosamente destruidores das pessoas, porque destruir a fé, impossível. Inclusive, alguém diz que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Portanto, matava-se o Papa, matavam-se os cristãos, mas não matava a fé. Pelo contrário, as pessoas vendo a doação daquela gente, a coragem daquela gente, essas pessoas eram mais chamadas e se sentiam muito mais seguras para também dar a sua vida por aquele que estava sendo martirizado. Por exemplo, São Lourenço, o diácono permanente São Lourenço, ele morreu porque ele viu o Papa morrendo, sendo martirizado. Ele trabalhava com o Papa, ele participou dos funerais do Papa. E 4 dias depois, ele também era martirizado. E de uma maneira terrível, porque ele foi colocado em cima de uma grelha, conta-se, e a água fervendo. Ele foi cozido, né? Cozinhado ali. Era assim. Então, a coragem dessa gente era uma coisa assim fora do comum. Matavam-se as pessoas, mas não destruíam a fé. Pelo contrário, a fé aumentava cada vez mais. Aliás,
essa ótica sua, essa ótica minha, a ótica do cristão maduro, tem que ser esta. Eu me lembro que nós morávamos perto de uma senhora, que numa casinha muito humilde, ela consumia muita bebida e estava, às vezes, sempre assim, meio embriagada. Um dia nós levantamos de manhã e a casinha dela tinha se tornado cinzas, pegou fogo na casa dela. E, graças a Deus, ela não estava lá. E quando nós chegamos lá perto, a minha mãe disse o seguinte: nossa, que lugar bom da gente plantar um bom pé de abóbora. E se a gente plantar um pé de chuchu aqui, vai ser uma beleza. Veja só, no meu caso, de repente, eu diria o seguinte: meu Deus, só tem cinzas. Mas por que isso aconteceu? A minha mãe olhou aquilo ali e disse: olha, tá bom da gente plantar um bom pé de abóbora, um bom pé de chuchu. É isto. Quando tudo parece cinza, quando tudo parece sangue, ali é adubo. Ali é uma boa terra para se semear a boa semente da maturidade cristã. Matavam-se os cristãos, mas a fé crescia em cima, de repente, daquela terra regada, não por água, mas por sangue de tantos que se doaram pela causa do Evangelho. E então assim foi por muito tempo, com muito sofrimento. Teve um tempo que o próprio Papa deixou de residir em Roma e foi residir na França, em Avignon, e aí apareceu a coragem de Santa Catarina de Sena. Que mulher extraordinária, que mulher, ela é teóloga da igreja. Ela foi ao Papa e disse: "Ô doce Cristo na terra, volta para Roma, volta para o Vaticano." E o Papa ouviu e voltou. O Papa ouviu e voltou. Então, mas Roma sempre foi o centro do cristianismo. Ó Roma eterna, dos mártires e dos santos, ó Roma eterna, e o hino pontifício é bonito, muito lindo e expressa essa realidade. E os anos se passaram, e num tempo houve a separação da igreja que pertencia ao Estado de Roma, pertencia, portanto, à autoridade governamental ou imperial naquele tempo, e passou a ser um território independente. É onde está o Estado do Vaticano. É o menor de todos, mas tem toda uma liberdade política, administrativa, religiosa. O Papa é o chefe do catolicismo, dos católicos, mas é também o chefe do Estado do Vaticano. Por isso, quando ele vai a algum país, evidentemente, ali está o presidente, ou está o imperador, ou está o rei ou rainha. Imperador parece que não existe mais, né? Mas se houvesse, sim, os dois têm um encontro, os dois são, os dois se entram em contato com o outro numa classe diplomática. Não interessa se o governador, o governante lá, o presidente, seja católico, não. Eles são respeitados como chefe de uma nação. O Papa é chefe da nação, entre aspas, vaticana, que não é um país, mas é um Estado com igualdade de independência como outro país, qualquer outro território. Façamos mais uma parada, um intervalo, e retornaremos logo a seguir com esse assunto tão forte para você e para mim.
de uma das tuas criaturas com ânsia de amar. Águia pequena que nasceu para as alturas com ânsia de voar. E eu percebi que as minhas penas já cresceram e que eu preciso abrir as asas e tentar. Se eu não tentar, não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci para voar. Pequenas águias correm riscos quando voam, mas devem arriscar. Só que é preciso olhar os pais como eles voam e aperfeiçoar. Haja mau tempo, haja correntes traiçoeiras. Se já tem asas, seu destino é voar. Tem que sair e regressar ao mesmo ninho. E outro dia, outra vez recomeçar. Tu me fizeste amar o risco das alturas com ânsia de chegar. E embora eu seja como as outras criaturas, não sei me rebaixar. Não vou brincar de não ter sonhos se eu os tenho. Sou da montanha e na montanha eu vou ficar. Igual meus pais vou construir também meu ninho. Mas não sou águia se lá em cima eu não morar. Tem uma prece que eu repito suplicante por mim, por meu irmão. Dá-me esta graça de viver a todo instante a minha vocação. Eu quero amar um outro alguém do jeito certo. Não vou trair meus ideais para ser feliz. Não vou descer nem jogar fora o meu projeto. Vou ser quem sou e sendo assim, serei feliz. Ponto de encontro com o Sr. Guedes. Pois é, meu irmão, eu fico pensando, nós, de repente, participamos de uma igreja e não a conhecemos o suficiente. O caminho é longo, o caminho é divino, o caminho veio do céu, eu sou o caminho, e foi ele que instituiu a igreja, Jesus Cristo. Mas olha, meu irmão, presta atenção. Olha, minha irmã, presta atenção.
Deus sempre quis se servir de nós. Santo Agostinho diz que o que ele fez sem nós, ele não repetirá sem nós. Ele fez sem nós, mas agora ele nos quer. E desde o início foi assim. Desde o início foi assim. Ele faz a promessa da vinda do Salvador e vai se servindo de tanta gente. E nesse contexto podemos citar tantos: Abraão, Moisés, que acompanhou o povo de Israel na escravidão do Egito, os grandes luminares, chamados profetas, aqueles que falam. Profeta significa aquele que fala em nome de Deus. E aí podemos citar o profeta Isaías, o profeta do anúncio, o profeta messiânico, o profeta do mistério pascal. E olha que ele viveu 600 anos antes de Cristo. E assim aconteceu. Então, Deus quis assim que pessoas fossem as condutoras da história que é de Deus. Mas sempre foi uma história divino-humana. Jesus foi assim, divino, Deus. Totalmente Deus, mas totalmente homem, nascido de uma mulher. Com todas as características humanas, exceto características pecaminosas, que é impossível, porque ele é Deus. Não, absurdo. Mas, no seu olhar, no seu jeito, nós vimos Jesus se alimentando, Jesus chorando, Jesus reclamando, Jesus, enfim, com tantas reações, Jesus expulsando o povo do templo. Esse é Jesus. Na sua humanidade, ele agia como um homem, ele ia nas casas das pessoas, ele jantava com as pessoas, ele chamava as pessoas pelo nome. Então Deus quis sempre governar a sua história servindo das pessoas, com certeza. E, portanto, erro acontecido, o fruto da miséria humana, não pode ser computado na integralidade da igreja como tal. Meu Deus, quando diz que a igreja fez isso, que a igreja... Não, pessoas que não utilizaram a sua missão com a devida cautela, com o devido preparo, e caíram feio. Mas queda não significa derrota. Pode ser que a queda sirva até para fazer as pessoas caminhar melhor. Mas então a queda é positiva. A queda não é positiva. Mas eu faço da ação negativa de ter caído uma atitude positiva. Ali tem aquele buraco onde eu caí. Eu não vou cair mais, porque eu não vou passar ali. Vou passar longe daquilo ali. Entendeu? Pois é. Então a igreja tem duas vias. Tem dois lados. O lado humano, e esse lado humano erra. Não, se é humano, erra. Porque é matéria. Não tem como. Não existe perfeição. A criatura
perfeita que Deus criou foi Maria. Mas, evidentemente, por ela ser a mãe de Deus Jesus, ela é a Theotokos, ou seja, a mãe de Deus. Portanto, é inadmissível pensar que Maria, nela pudesse encontrar mancha. Ela é imaculada. Claro, e São João Batista, depois, no ventre da mãe dele, quando Maria se encontrou com Isabel, João Batista estremeceu dentro do útero de Isabel, não por ele, mas pela presença de Jesus ali no útero de Maria, e mereceu de Jesus um elogio esplêndido. Ele é a pessoa mais perfeita dos nascidos de mulher. Que coisa, que coisa. Mas ele foi concebido como qualquer outra pessoa, em pecado, porque Isabel e Zacarias eram pais como qualquer outros pais, outro pai e outra mãe. Ou seja, com erros e defeitos, e evidentemente com possibilidades de acertos e de sucessos. É claro, cada pessoa detém esse monumental, mas preocupante caminho. Então, Deus quis se servir de nós. E assim sempre foi. Assim sempre foi. Agora, meu irmão, há uma curiosidade incrível. Se você quiser, você pega todos os nomes dos papas, e conta quanto deles foram canonizados. Meu Deus do céu! Mas é uma maioria absurdamente absoluta. Então, mesmo com as suas limitações, filhos, portanto, também do pecado, porque seus pais foram pecadores, esses homens se tornaram santos. Agora, por exemplo, veja só, os últimos papas. João 23 é santo. Paulo VI é santo. João Paulo II é santo. Ora, depois de João 23, veio João Paulo I. Depois João Paulo II, depois Paulo VI, depois João Paulo II, não, morreu Paulo VI e assumiu João Paulo I. Depois, João Paulo II, Bento XVI, que está vivo ainda, e Francisco. Olha para você ver. De 6 papas, 3 são canonizados e 2 é impossível de ser canonizado agora, que estão vivos. Portanto, 4 de 4 papas, 3 canonizados. Olha que coisa espetacular. Isso deve chamar muita nossa atenção. Nosso tempo vai chegando ao seu final. Espero que você tenha aproveitado e, se Deus quiser, no próximo encontro, eu vou falar concretamente como foram escolhidos e como são escolhidos e eleitos os papas na história e ainda hoje. E hoje, neste momento, resta-me invocar a Santíssima Trindade para abençoar você, abençoar sua família, abençoar seus trabalhos, abençoar todos os seus projetos. E, portanto, desça sobre todos e todas a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima sexta-feira, nesse horário, com esse nosso programa chamado Ponto de Encontro com Monsenhor Guedes. Hoje a novena, às 18 horas.